traz para a gente poder pegar os números. E digo para vocês o seguinte, o São Paulo conseguiu perder 60% dos últimos pênaltis que bateu. É um número completamente absurdo, um negócio completamente bizarro. É um número totalmente inaceitável para um time que quer almejar qualquer coisa. A gente está falando de mais de um batedor, está falando de 3 batedores diferentes que conseguiram errar 3 cobranças num período de tempo curto e em 5 cobranças nós perdemos 3. Você fala assim, mas o apanhado é pequeno. Nós conseguimos perder mais pênaltis do que fizemos. O pênalti é para ser uma arma fatal contra o rival que a gente está enfrentando, contra o nosso adversário. E o São Paulo se torna inofensivo. E a gente já sabe que só nesse Campeonato Brasileiro, muito provavelmente, se a gente tivesse conseguido mais 4 pontos, neste momento a gente estaria falando do São Paulo ter 13 pontos, tá brigando pelas cabeças do campeonato, tá lá na frente, tá bem mais tranquilo, tá em outro patamar de classificação, tá vivendo uma outra realidade, tá vivendo um momento até de mais paz com relação às coisas, mas o São Paulo não consegue nem se ajudar. A batida do Ferreirinha, o lance do São Paulo não fazer pênalti, colocar um batedor que não é um batedor que já tenha batido, um batedor experiente. Aí você vai falar assim, Zanqueto, então ajuda a gente aí, me perguntaram, fala assim, o Ferreirinha, por um acaso, ele treina pênaltis no CT do São Paulo todos os dias? Ele treina pênaltis corriqueiramente com os outros jogadores? É um jogador que tem o habitual de treinar pênaltis? Porque eu, particularmente, vou falar por mim, eu nunca tinha visto o Ferreirinha bater pênalti em lugar nenhum, tá? No Grêmio, seja no São Paulo, desde o início da trajetória dele, nunca tinha visto o Ferreirinha batendo pênalti. Então ontem até me tomou uma surpresa, eu acho que muita gente acabou ficando ressabiada, principalmente depois da perda do pênalti do Caleri. O Lucas já tinha perdido o pênalti recentemente, então a gente fica com aquele frio na barriga, com aquele sentimento. E aí me perguntaram assim, Zanqueta, tem como você apurar isso pra gente? E aí apuro para vocês. Tanto dentro do São Paulo, pessoas que vão de vez em quando no CT, pessoas que vão sempre ao CT, disseram e afirmaram que o Ferreirinha sim anda treinando pênalti. O que não quer dizer, e eu não estou justificando, porque para mim continua sendo errado, o que não quer dizer que você tire o batedor principal, que no caso era o André Silva, e passe para o Ferreirinha por conta daquela palhaçada de gols que ele tem lá com o Neto, que virou uma farra do boi e que mostra pra gente que serviu para outros jogos, para ele se motivar, mas daí fugiu do controle, fugiu completamente da razão. E aí o próprio Ferreirinha está aí nesse sanhaço de fazer as coisas. O pior, ele ainda teve que sair logo depois da batida do pênalti porque estava programado com o Zubeldia. O próprio Zubeldia chegou a comentar sobre isso, que foi um péssimo timing, mas que ele está controlando a minutagem do Ferreirinha e que no final das contas, apesar do timing ser péssimo, ele se sentiu obrigado em fazer isso por conta de um bem maior, que é o jogador estar bem, né? Que é o jogador conseguir não estourar fisicamente, que é um controle que ele já vem fazendo aí com o Alisson, com o próprio Ferreirinha, com outros jogadores. Não só essas pessoas me relataram, como eu também, depois com mais calma, ao longo do dia, com mais tranquilidade, eu pude avaliar algumas declarações e até estou colocando aí no blog do São Paulo para vocês as declarações, por exemplo, do Lucas, que fala sobre essa questão do Ferreirinha também bater pênalti, do Ferreirinha estar treinando, e o principal de todos, que na verdade é quem participa desses treinamentos e acompanha os jogadores na rotina deles de treinamentos de batida de penalidade, que é o Rafael, que é o goleiro do São Paulo, e o Rafael confirma que o Ferreirinha é um dos caras que treina, é um dos batedores. Ele, inclusive, o pessoal falou que o Caleri, que perdeu o pênalti também contra o Sport, né? E foi logo no primeiro minuto do Campeonato Brasileiro pra gente. A gente deixou de fazer aquele gol, inclusive deixamos de fazer gol ali, não fizemos gol contra o Atlético Mineiro e só fomos fazer gol de novo contra o Cruzeiro na terceira rodada. Ou seja, a gente está falando de um gol que teria sido importantíssimo para nós, sendo que a gente só foi fazer gol depois na terceira partida do Campeonato Brasileiro. E aquele pênalti nos custou caro, até porque o Sport está aí entre os piores times do Campeonato Brasileiro. Volto a repetir o que eu já disse outras vezes. Na minha opinião, o Sport é um candidato, ou melhor, é praticamente rebaixado. Na minha opinião, rebaixa com certeza. E o São Paulo conseguiu perder 2 pontos dentro de casa contra o Sport, o que vai ser
muito caro, vai custar muito caro e vai ser muito duro para nós da gente conseguir não lamentar e conseguir esquecer esse fato aí de ter perdido essa penalidade e esses pontos pelo meio do caminho. E aí, por conta do pênalti. Então, assim, 60% de pênaltis perdidos nos últimos pênaltis cobrados. A mudança de batedor, mesmo que o Ferreirinha treine, não bateu o André Silva. Juro para vocês. É uma conjunção de erros, uma conjunção de fatores, um negócio tão absurdo, um negócio tão bizarro que, tipo assim, chega a dar tipo, assim, a gastura na gente. Aí, se não só satisfeito com isso, a gente não entrar no ponto do você está chorando, você está reclamando, você está só enchendo o saco porque o Ferreirinha perdeu. Ainda tem uma coisa que a gente nem mencionou no vídeo de ontem e é uma coisa real, depois fui ver com calma também. O pé do João Ricardo, goleiro do Fortaleza, ele também não estava na linha, ou seja, o goleiro se adiantou, o Ferreirinha bateu péssimo e, tipo, dá até vergonha de reclamar. Cara, dá até vergonha de reclamar, mas a regra não foi cumprida. Mais uma vez, mais um jogo, mais uma vez a arbitragem, mais uma vez o VAR, um negócio inacreditável. Os caras com aquele aparato tecnológico, com todos os recursos, tudo disponível, tudo que eles podem fazer, os caras continuam fazendo merda. Os caras não conseguem fazer nada direito. O pé do goleiro do Fortaleza estava completamente fora da linha. Tem imagens que foram frisadas, que o pessoal viu, e deveria ter sido, o pênalti deveria ter voltado. Mas porra, como é que você ia pedir isso? Como é que você ia fazer? Regra é regra, não tem que ser discutido. O pênalti do Ferreirinha foi bizonhamente perdido, foi inacreditavelmente horrendo. Uma coisa inacreditável, o cara pedir para bater um pênalti, o cara fazer aquilo, é um negócio assim, completamente surreal. Mas o fato do VAR, o fato da arbitragem, o fato de todos os aparatos tecnológicos estarem disponíveis e os caras não terem visto que o pé do goleiro estava ali e não voltar à cobrança, é só mais do mesmo, é o suco da arbitragem brasileira, é o mais puro fruto da incompetência do cenário nacional em termos de arbitragem. E é uma surpresa para você? Não, para mim não é surpresa, para mim é uma continuidade da mediocridade absoluta e plena da incompetência dos profissionais que fazem o Campeonato Brasileiro aí, principalmente no que tange a arbitragem. Então, só para lembrar desse negócio dos pênaltis, porque é um negócio incômodo demais para mim, um negócio que me irritou, e quando eu parei para anotar, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode São Paulo estar perdendo tanto pênalti? E aí me faz ter saudade, você falou assim, não é possível que você vai falar desse cara, não sei o quê. Cara, mas o Reinaldo pegava na bola para bater, era caixa. O Reinaldo tá no Mirassol, tá 3 anos mais velho do que o São Paulo, mas ele vai para uma cobrança de pênalti, caixa. Eu tô querendo o Reinaldo volte pro São Paulo? Não, mas tô querendo que algum jogador do São Paulo, ou que alguns jogadores do São Paulo, ou que a comissão técnica do São Paulo, ou que a diretoria do São Paulo, ou que o Muricy, ou seja quem for, seja os espíritos que vivem dentro do CT da Barra Funda, conduzam algum tipo de ação para que os jogadores do São Paulo comecem a treinar pênalti, porque tá vergonhoso. Não, mas daqui a pouco o Lucas está de volta, o Lucas bate, ou de repente o Oscar bate. Tá errado. O São Paulo pode ter competições de mata-mata, pode ter não. O São Paulo muito provavelmente vai enfrentar jogos e confrontos dificílimos de mata-mata. Normalmente, confrontos de mata-mata muitas vezes podem ser resolvidos nas penalidades máximas, e a gente já não tem um goleiro que é muito pegador. A gente sabe assim, adoro o Rafael. O Rafael, para mim, está sendo o melhor goleiro do futebol brasileiro neste ano, indiscutivelmente, ao lado do Rossi do Flamengo, que eu também acho um baita de um goleiro. Vem acertando, pegando muito, fazendo grandes defesas, vem fazendo a diferença para o São Paulo, mas na hora de bater pênalti parece que tem uma chave no Rafael que faz com que o Rafael ele escolha sempre o lado errado e pule sempre antes. Ou seja, os batedores principais dos times eles conseguem ter uma facilidade de fazer gol no Rafael, que é um negócio incômodo. Um negócio que eu vejo aí, a gente já comentou várias vezes, como por exemplo, até o Jandrei, que a gente sabe que é um goleiro horrível debaixo das traves num jogo normal, convencional. Na minha opinião, é um goleiro péssimo, que já nem deveria estar mais no São Paulo. Mas nas penalidades, o cara tem aquela coisa do pegador de pênalti, tem aquele feeling. É mais ou menos parecido com o que o Volpi tem, né? O Volpi essa semana também foi alvo de novo, ex-goleiro do São Paulo, de muitas críticas, muitas sacanagens em redes sociais. A gente sabe que a galera não perdoa. O Volpi, que desde a época do São Paulo é conhecido como goleiro
dos golaços, né? O goleiro chama gol, aquele cara que toda hora você toma um gol que você fala assim, porra, tudo vira golaço, porque no final das contas ou o cara tá mal posicionado, ou o cara não consegue estar numa situação posicional que permita ele fazer uma defesa melhor, então tudo parece que é um puta de um golaço quando os caras chutam, porque os caras confiam. Tem scout, tem analista de performance, e os caras falam, ó, chuta no golpe de fora da área que, tuf, ele vai aceitar. É mais ou menos por aí. E também tem essa questão do nosso goleiro, o próprio Rafael, que é o que eu venho falando com vocês, ele não é muito bom nas cobranças de pênalti, eu acho que todo mundo sabe disso. E aí tem os nossos batedores, que, porra, alguma coisa tem que mudar. E vou dizer para vocês, já tem que mudar já nesse domingo. Já tem treino, folgou, beleza? Então esse domingo vai trabalhar, vai fazer as atividades, isso aqui, mas o Zubeldia tem que falar assim, ó, André Silva, você é o batedor de pênalti. Ah, o Lucas vai dentro do campo, ó. Então se o Lucas estiver se sentindo bem, o Lucas vai bater mesmo que o André Silva esteja. Ou seja, tem que ter um escalonamento dos principais batedores. Tem que ter uma definição vinda já da comissão técnica. Fala assim, ó, vamos fazer aqui uma sequência de treino, vou botar aqui 5. Quem for os melhores batedores, eu sentir mais confiança, são os caras que eu vou botar para bater e o técnico decide. Normalmente assim, até vou te falar até no, no- nos escalões de formação, por exemplo, do meu filho, desde a época que era cotia, que era não sei o quê, tinha o técnico que determinava, não, esse aqui é o batedor, esse aqui é o cara que bate melhor na bola, esse aqui é o cara que sabe o que tá fazendo, esse aqui é o cara que não sei o quê. Particularmente sei disso e falo sobre isso porque o meu filho bate pênalti. Então, assim, bater pênalti, por mais simples que pareça, não, bater pênalti tranquilão. Tranquilão é tranquilão se a gente tá vendo tranquilão aí pro São Paulo. Tranquilão é pro batedor bom, pro batedor que sabe o que tá fazendo, o batedor que se prepara, o batedor que treina, o batedor que tem a mentalidade tipo o Rogério Ceni, que se foca, que se dedica, que todo dia enxerga uma oportunidade de melhoria, faz aquela coisa. Nesse ponto, o Rogério Ceni sempre foi assim, deixou as lições dele, sempre ensinou para todo mundo. Poucas pessoas adquirem essa prática, né? Muitas vezes falam assim, não, eu tô bem, então não sei o quê. E aí a gente está vendo como é que é a consequência dos fatos. No final das contas, antes, quando a gente tinha o Rogério, a gente já tinha praticamente 99% de certeza que ia acertar. Quando a gente tinha o Raí, era 99% de certeza que ia acertar. Quando a gente tinha o Reinaldo, eu só lembro do Reinaldo perdendo um pênalti no São Paulo, que foi quando ele errou, que para mim foi de propósito ainda, para derrubar o Pablo Maia está de volta ao São Paulo. É, rapaz, Pablo Maia voltou. Pablo Maia está de volta ao São Paulo. Ele foi relacionado para a partida contra o Alianza Lima. O São Paulo joga na próxima terça-feira com a bola rolando às 7 horas. E o Pablo Maia, ó, viajou, entrou no ônibus, depois entrou no avião e está a caminho de Lima, numa recuperação surpreendente, né? O Pablo, vocês vão lembrar, ele teve aquela contusão séria de ligamento ali no tornozelo, no confronto contra o São Bernardo, ainda pela última rodada do Paulistão deste ano, aquela vitória por 3-1 que deu até uma certa tranquilidade para o Zubeldia ir para a fase de mata-mata. Só que aí teve aquela infelicidade daquela torção no tornozelo e ele passou por cirurgia. A gente está falando aí de pouco tempo. E aí, num primeiro momento, a expectativa era de uma recuperação somente para o segundo semestre, né? As primeiras previsões ali davam conta de agosto ou setembro. Só que, desde o primeiro momento da recuperação, a gente tem que trazer alguns pontos. O Pablo Maia, em termos genéticos, ele respondeu muito bem à recuperação, além do fato dele propriamente se dedicar 100% para essa recuperação. Algumas pessoas me falaram no CT que teve dia que ele passou praticamente o dia inteiro, 3 turnos lá no CT da Barra Funda para realizar toda essa recuperação, fazendo 2 períodos, 3 períodos, se dedicando a todo tempo para a recuperação dessa contusão, e o esforço acabou sendo beneficiado aí com essa recuperação de fato surpreendente, né? Ele foi aos poucos, descendo ali esse tempo de recuperação. Tava lá para agosto, setembro, aí diminuiu, aí ficou para julho. E vocês foram acompanhando toda essa saga aqui que a gente foi informando semanalmente sobre essa questão do Pablo. Aí foi chegando, não, pode ser antes do Super Mundial de Clubes, ali naquelas últimas rodadas de junho. Aí já foi para a segunda semana de maio, para a segunda quinzena de maio. E aí, mais recentemente, até a gente tinha
confirmado aqui de que já existia a possibilidade dele voltar aí nessa segunda semana de maio, e agora está confirmado. Até eu acreditava, né, que ele poderia dar uma segurada agora, né, porque confronto fora de casa, também tem o Palmeiras lá no gramado sintético, mas o Pablo Maia já vai aí ser relacionado para a partida contra o Alianza Lima, fica na expectativa de minutos, mas que recuperação fantástica do Pablo Maia, estamos falando na primeira semana de maio de uma cirurgia e ele já conseguiu se recuperar. Bom demais, parabéns Pablo Maia, foi uma recuperação inacreditável. Junto com o Pablo Maia, Arboleda também está de volta e viaja com a delegação para enfrentar o Alianza Lima. O zagueiro tinha ficado de fora das últimas partidas por conta do desgaste muscular, né? Ele tinha perdido aí as partidas recentes, partidas até importantes, né? Ficou de fora, inclusive, do confronto contra o Santos, ficou de fora do confronto também contra o Náutico, perdeu o confronto também contra o Fortaleza. Foi uma sobrecarga onde o departamento médico e a comissão técnica trataram com muito cuidado, com muita cautela, toda essa situação do Arboleda, até para que não se transformasse em algo mais grave. Mas agora o Arboleda está recuperado 100% e deve começar a partida como titular diante do Alianza Lima, né? Até existia a expectativa dele já ter voltado contra o Náutico, porque clinicamente até ele estaria disposto, estaria disponível para enfrentar o Náutico. Porém, essa segurada que o Zubeldia deu em relação ao Arboleda foi o suficiente para que ele tivesse mais algumas sessões de treinamento justamente para chegar contra o Alianza Lima 100%, tranquilo, totalmente recuperado e pronto para poder jogar. Resta ver como fica a questão do ritmo de jogo, né? O Arboleda perdeu algumas partidas importantes, não foram, né, partidas muito grandes, mas foram partidas consideráveis. Resta ver como é que vai estar esse ritmo de jogo do Arboleda. O Arboleda aqui mesmo, né, com 33 anos e mesmo também com a vida agitada que ele leva, ele é um cara que se recupera muito bem. Ele é um cara que fisicamente é um dos privilegiados dentro desse elenco. E aí agora vai ter a oportunidade de fazer a dupla de zaga no São Paulo com o Alan Franco. O Alan Franco que também teve, né, esse problema recente aí no tornozelo, chegou a algum momento a acabar preocupando, mas já voltou contra o Fortaleza, então a tendência do Zubeldia escalar a sua dupla de zaga titular para enfrentar ali o Alianza Lima fora de casa. Até acredito eu que ele deve voltar com aquela formação com dois laterais, né? Ferrarese e Cédric lá na frente, Arboleda, Alan Franco e o Enzo Dias deve completar esse sistema defensivo com 5 jogadores, né, da área defensiva, mas com o Cédric jogando um pouquinho mais espetado lá na frente. Acredito eu que deve ser assim que o Zubeldia está pensando esse confronto contra o Alianza Lima. O Oscar, por que Pablo Maia e Arboleda voltaram e o Oscar ainda não? O Oscar até tá começando já a trabalhar com bola, tá? E aí corrobora um pouco com a informação que a gente tinha de que ele está meio que numa condição que ele esteve contra o Tajeres lá na primeira rodada da Libertadores, que é o que, olha, dá para ir pro jogo? Dá, vale a pena? Não. Então é mais ou menos nesse cenário que hoje está o Oscar. Ele até poderia ter condições, ele tem na verdade condições de estar em campo contra o Alianza Lima, mas até porque o Zubeldia encontrou soluções dentro desse plantel, o Matheus Alves começou a ter rodagem, apareceu o Lucas Ferreira, o Lucas Moura retornou de contusão, o Ferreirinha aí também está 100%, então ele entende que há uma gama de opções ali, o Rodriguinho tem sido uma opção legal de segundo tempo. Então não há uma necessidade como teve lá contra o Tajeres, até também por uma questão de pressão, né? Ele precisava muito daquele resultado contra o Tajeres, talvez um resultado negativo poderia ter uma mudança significativa nos planos da diretoria em relação até a permanência do trabalho do Zubeldia. Então, como ele está nesse cenário um pouco mais tranquilo, não calmo, mas um pouco mais sossegado em comparação contra o Tajeres, alinhado também com... Naquela vez forçou o Oscar e ele sentiu, para que eu vou forçar agora? Será que vale a pena? Já que eu tenho esses retornos, já que eu tenho opções. Então foi pensando em todo esse cenário que aí o Zubeldia decidiu então não levar o Oscar para o confronto contra o Alianza Lima. Ele segue fazendo o seu cronograma nessa semana, vai continuar treinando com bola, a expectativa até... Ele deve ter condições de enfrentar o Palmeiras, tá? Mas aí vai ficar muito nessa questão, vale a pena? No gramado sintético na Arena Barueri, se levar ele? Até que ponto também o atleta quer jogar lá na Arena Barueri? Será que não vale a pena segurar um pouquinho para o confronto contra o Libertad, que já é o confronto dentro de casa, sendo que no outro sábado você já vai ter o Grêmio para enfrentar, o Grêmio ou o Mirassol? Agora na cabeça eu não sei, mas é um dos dois.
então, que também é no estádio do Morumbi. Então vai valer a pena você segurar? Não é melhor você segurar nesse sentido em vez de forçar a barra? Então é por isso que o Oscar ficou em solo brasileiro, não vai lá com a delegação para Lima, vai continuar fazendo seus trabalhos aí para continuar a sua recuperação 100% aí com a camisa tricolor. Beleza? O que vocês acharam aí dessas três atualizações aí do Departamento Médico do São Paulo? O Departamento Médico que agora vai começar a esvaziar, né? Já saiu o Lucas Moura, o Ferreirinha já retornou também, né? Que tinha ficado aí também com uma sobrecarga. Estão voltando aí agora a Arboleda e Pablo Maia, o Oscar, a tendência é de voltar por mais tempo. Agora já os outros do Departamento Médico, trazendo um pouquinho de atualização em relação a isso. O Henrique Carmo ainda não tem previsão de retorno, tá? Ele que tá com um probleminha também no tornozelo, desde lá da partida que ele jogou no Sub-20, ele ainda não tem uma atualização muito clara, uma previsão, na verdade, sobre o seu retorno. Igor Vinícius também com uma lombalgia, também é desfalque por tempo indeterminado, ainda não se sabe como é que é o grau, como é que tá essa situação. O São Paulo vai tratar diariamente essa situação com o atleta, e tem a questão do Luiz Gustavo, que só deve retornar somente lá em julho, na verdade, a começar a fazer atividades, né, físicas, não é nem voltar para campo de fato. E ainda tem o Caleri, que fez a cirurgia, não deve retornar ainda nessa temporada. A previsão é de retornar para o ano que vem. Mas, né, o Caleri também ele é meio teimoso, ele é meio briguento, assim, no sentido positivo, né? Um cara que gosta de ir pro combate, talvez se ele tiver uma recuperação plena, ele consiga até voltar na reta final dessa temporada, mas a previsão atualmente é para ele retornar somente em 2025. Acho que eu não esqueci nenhum dos desfalques, né? O São Paulo só tem esses desfalques, Enzo Dias e Marcos Antônio retornam contra o Alianza Lima, eles que cumpriram suspensão no Campeonato Brasileiro, então aí não serão problemas para essa partida de Copa Libertadores da América. Enzo Dias deve ficar com o lado esquerdo do campo e o Marcos Antônio deve fazer a dupla de volantes ali com o Alisson, essa dupla de volantes que a gente aprendeu a amar, a verdade, né? Eu gosto dessa dupla de volantes. A dupla de volantes foi muito positiva. E agora com o acréscimo do Pablo Maia, né? Ele pegando o ritmo de jogo, o Zuzu Balov vai poder fazer um revezamento ali nos seus volantes. Dá um descanso pro Alisson, pelo amor de Deus. 13º jogo, vai pro 14º jogo aí. O Alisson precisa dar uma descansada, hein, rapaz? Tá difícil ali a situação, tem jogado praticamente todas ali o nosso querido Alisson 25. Então, a próxima partida do Soberano é no estádio Alejandro Villanueva em jogo válido pela 4ª rodada do Grupo D da Libertadores. Embora tenha empatado no Campeonato Brasileiro, o SPFC conseguiu ter uma mexida considerada importante para Zubeldia. Ferreirinha perdeu o pênalti que poderia ter resultado na vitória sobre o Leão do Pici. O atacante estava há quase 2 meses sem substituto no São Paulo. Apesar disso, ele deu conta do recado no período. Na temporada, o ex-grêmio soma 5 gols e 2 assistências em 19 jogos. Lucas Moura entrou no lugar de Ferreirinha quando a partida contra o Fortaleza no Brasileirão marcava 65 minutos no placar. O jogador está 100% para jogar a Libertadores contra o Alianza Lima. O craque, que é cria de Cotia e surge como um reforço caseiro, já retornou fazendo cobranças ao elenco. Para o atleta, o elenco precisa pontuar mais. Em relação a como está se sentindo, ele falou: "Meu habitat é o campo, mas faz parte do futebol. Estou recuperado, feliz. Não foi o retorno que eu imaginava, gostaria de vencer o jogo, mas clinicamente estou bem. O que falta é ritmo de jogo. Parece que estou há 1 ano sem jogar, mas é normal." Em relação à viagem para o Peru, Lucas pondera: "Sendo sincero, não conversamos sobre isso ainda. A ideia é viajar para o Peru, jogar pela Libertadores. Depois conversaremos direitinho sobre o jogo do Palmeiras. Não tem nada definido ainda", acrescentou o jogador. Em 2025, Lucas Moura ainda não jogou nenhuma partida da Libertadores até o momento. Por enquanto, foram 3 jogos do clube paulista na competição continental. E aí, torcedor, o que você espera da partida do São Paulo contra o Alianza Lima do Peru? Comente aqui embaixo a sua opinião. E para você que chegou até aqui, clique no link abaixo e aproveite os últimos dias da oferta de lançamento do e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais. Se você é apaixonado pelo tricolor paulista, vai se encantar ainda mais quando souber de tudo que revelamos neste e-book. Toda a trajetória do time da fé, os detalhes e curiosidades jamais divulgados pela imprensa, o perfil completo dos maiores ídolos que vestiram o manto sagrado são paulino e muito mais.